Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast do Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. E agradeço a todos vocês também que seguem nosso perfil lá no Instagram. Nos últimos 90 dias, mais de 23 milhões de visualizações e viramos aí 40 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o jornalismo aqui com credibilidade, ética e imparcialidade. E hoje comigo aqui uma entrevista muito especial. Eu recebo o Coronel Tadeu, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PRD. Deputado meu, muito obrigado pela presença. Sempre que o senhor passa aqui pela região de São José do Rio Preto, o senhor me faz essa cortesia de passar aqui no podcast. Rodrigo, além de te ver, eu venho comer a bolachinha. Olha, meus amigos, tem que falar da bolachinha. Bolachinha é uma delícia. Se vocês vierem aqui no podcast do Rodrigo Lima, tem uma bolachinha de manteiga que é maravilhosa. Então, claro, é um prazer estar com você, bater um papo gostoso, dar um abraço em todo o pessoal que está assistindo a gente, que é muito importante, né? Adoro essa região é maravilhosa. Eu não aposentei ainda, mas eu acho que quando eu me aposentar, eu vou arrumar um cantinho aqui na região. São 92 municípios. Vou escolher em qual deles eu vou morar. Santa Fé é uma boa ideia, Cardoso é uma excelente ideia. Então tem algumas pérolas aqui que é muito gostoso, viu, Rodrigo? Sim. Obrigado mais uma vez, meu querido. O senhor é muito querido também em Potirendaba pela prefeita Gi, né? Sem dúvida, né? Trabalhei junto com ela durante o meu mandato de deputado federal. Ela foi eleita em 2020, então 20 e 24. Então eu participei da campanha dela 2 vezes, 20 e 24. Uma cidade carinhosíssima. Aliás, ontem à noite eu estava lá visitando Potirendaba. Estava lá vendo, matando as saudades da nossa querida Poti. E então participei da campanha dela de 2020, 2024. É uma amiga muito querida, né? Uma baita de uma prefeita, diga-se de passagem. Eu uso Potirendaba e o nome da Gi Franzotti todas as vezes que eu vou citar um exemplo de prefeito do estado de São Paulo. Eu conheço quase todos, Rodrigo. Não vou falar que eu conheço 645 prefeitos, mas mais de 400 eu conheço. E no ranking dos bolsonaristas, com certeza, entre os prefeitos, ela está no top 5, viu? Se não tiver, olha, ali no... Eu acho que é top 1. Eu acho que ela não escorrega de jeito nenhum. E aquela bandeira, né? O tamanho da bandeira nacional, o pavilhão, né? Que maravilhoso que é para tirar. Eu tenho uma foto da Gi que eu mesmo tirei com o meu celular em cima do caminhão, segurando uma bandeira. Não lembro, acho que foi na campanha de 2022, não lembro exatamente qual foi a campanha, se foi 2022 ou 24, mas eu acho que é a campanha de 22, a minha campanha. E ela com uma blusa verde, uma calça branca e com a bandeira na mão, né? Mas uma imagem muito bonita, icônica essa. Agora, sabemos que temos prefeitos de direita, né? Mas dentre eles, sinceramente, não me vem um nome mais patriota do que o da Gi. Não vem, nesse momento. Né? Porque alguns escorregam, nem tanto lá, nem tanto cá, sabe aquela você sabe como é que é o jogo da política. Ela não. Sim. Ela sempre firme. Sim, deputado, uma vez deputado, sempre deputado, Coronel Tadeu, e na política a gente sabe que as relações são dinâmicas, mas o senhor conseguiu manter um grupo aqui na região. Como é que o senhor está trabalhando esse grupo? O senhor é pré-candidato a deputado federal, não é uma eleição fácil e se ganha eleição em grupo. Até o senhor está aqui nos bastidores com o Ismael, né, o fiel escudeiro do senhor, de tantos anos, né? Ismael Soares. Ismael Soares, sim. Desde 2017. Sim. Era vereador em Jaci. Então, e como é que está essa caminhada, esse início de caminhada, visando já a eleição de outubro agora? Graças a Deus, estou muito feliz com a campanha que eu estou fazendo. Para aqueles que não conhecem muito a política, campanha você não para. Apesar de ter perdido por 899 votos a eleição de 2022, eu não parei.
tirando um período de 9 meses em que eu voltei a voar helicóptero, né? Para quem não sabe, eu sou piloto de helicóptero. Eu voltei a trabalhar na Petrobras lá no Rio de Janeiro. Tirando esse período, eu fiquei na estrada o tempo inteiro, desde outubro de 22 até o dia de hoje. Não tem dia fácil, você tem que rodar. Mas o que eu vejo, Rodrigo, é que eu ampliei ainda mais o meu leque de amizades, de contatos, porque eu faço uma política diferente. Eu faço uma política muito simples, né? Muito simples, porque não disponho de recursos, disponho dos meus próprios recursos mesmo, então eu tenho que ser muito comedido com esses gastos, né? Muito comedido mesmo, né? Porque para não entrar no vermelho de jeito nenhum. Então as pessoas acham engraçado, né? Eu peço 10 votos para a pessoa. Eu falo, você pode votar em quem você quiser, você não precisa votar em mim não, mas eu quero que você me arrume 10 votos. E assim eu vou indo nessa toada, nessa trabalho formiguinha, 10, mais 10, mais 10, mais 10. Você vai falar assim, pô, então você precisa de 10 mil pessoas para te arrumar 10 votos, para você chegar em 100 mil votos? Eu falei assim, é exatamente a conta que eu faço. É a conta que o senhor faz? Exatamente, 10 mil pessoas. Curiosidade, a minha agenda de contatos tem 50 mil nomes. 51.354, 51.300 e alguma coisa. Claro que eu sei que nem todo mundo vai votar em mim, eu tenho, mas se eu preciso de 10 mil, eu preciso de 25% da minha agenda. Então o Tadeu, o Coronel Tadeu, fica que nem um maluco no WhatsApp, mandando mensagem, alimentando. A lista de transmissão, ela só chega para quem tem o meu número de contato. Então eu tenho que mandar muita mensagem sem ser em lista de transmissão, para o cara ir assimilando aquele número, pedindo quase que, pelo amor de Deus, agenda meu número aí para chegar a informação por lista de transmissão, que facilita. E assim eu vou fazendo, bem simples mesmo, mas é assim que eu fiz em 2017, né? Fiz muito disso em 2022 e vou fazer agora em 2026. Coronel Tadeu, o senhor falou que é piloto de helicóptero. Exato. Nós temos uma grande comunidade de spotters aqui na região de São José do Rio Preto. O pessoal gosta muito, igual comandante de avião, eles adoram, tem amizade. O senhor conhece os spotters aqui de São José do Rio Preto? Conheço. Quais os helicópteros o senhor pilota? Que modelo o senhor já teve? Bom, os básicos de qualquer carreira, né, de piloto de helicóptero, começa pelo Robson 22 ou pelo Schweizer, que é o Hughes 300. Aí depois você pula para um Robson 44, que é um pouquinho maior, ainda tem muito Robson 44, depois o Robson 66, que já é um motor a turbina, aí você pula para um Jet Ranger, que é motor a turbina, um Long Ranger, aí você pode ir para um Esquilo, né, o Esquilo, para quem não conhece, é o helicóptero da polícia. A polícia militar tem mais de 30 esquilos, é um helicóptero muito operacional, maravilhoso, uma potência fantástica. E aí você começa a ir para os biturbinas, né? Aí você tá chique, é como se estivesse entrando já na Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, mais ou menos assim, já saiu do kart lá atrás e foi crescendo, né? Então eu voei por quase 7 anos o Sikorsky 76, transportava 12 pessoas, e depois do Sikorsky eu pulei para o AW139, que é o último helicóptero que eu estava voando, também para 14 pessoas, com biturbina, com autonomia de 4 horas para poder chegar numa plataforma, pousar, fazer a troca dos funcionários e voltar. Que abastecia na plataforma? Não, é o combustível. Não precisava? Não precisa. Sai com o tanque cheio, vai e volta. Bacana. Bate e volta. Bate e volta. O senhor desceu? Desce, pousa, deixa o rotor girando, não corta o helicóptero, a não ser que seja uma missão de inspeção, que aí é obrigado a cortar, mas se você não corta, você fica ali no máximo 10, 11, 12 minutos, é meio que no cronômetro mesmo, você desembarca os passageiros, eles descem, tiram o colete salva-vidas, né, passam o colete salva-vidas para os próximos que vão embarcar. A gente checa toda essa troca de coletes, desembarca bagagem, embarca bagagem. Tudo isso tem que demorar de 10 a 12 minutos. É um tempo mais ou menos cronometrado. E a tripulação do senhor são quantas pessoas? 2 pessoas, o comandante e o copiloto. São 2 pilotos que... E o senhor fazia Rio de Janeiro, plataformas Vários lugares. Rio de Janeiro, Vitória, Navegantes, Itanhaém, cheguei a voar em Itanhaém, Maricá, Cabo Frio, Macaé, Campos de Goytacazes, Farol de São Tomé, Vitória, eu já falei. E para cima tem bastante. E as imagens maravilhosas. Cada pôr do sol lindo que você pega, rapaz, coisa linda. E também o nascer do sol. Mas o pôr do sol, quando o
o sol se põe no continente, né? Que você está voltando, tipo 4, 5 horas da tarde, o sol já está se pondo. É cada visual maravilhoso. De vez em quando eu coloco nas minhas redes sociais. Sim. Qual que é o arroba do senhor? Coronel Tadeu. Né? Eu tenho um perfil de apoio, quase Coronel Tadeu abreviado, Cel M Tadeu. Né? Mas o principal, com 365 mil seguidores, está lá o Coronel Tadeu para todo mundo seguir, aqueles fiquem à vontade, estão todos convidados a seguir o Coronel Esses vídeos Tadeu. Estão lá, então se procurar. Sim, se procurar. O pessoal que gosta de aviação. Vai poder curtir alguma coisa. Não, bacana. Você me deu a ideia, preciso botar um pouquinho de pôr do sol lá, das lembranças do trabalho pessoal, do piloto, que é muito bonito. E eu vejo porque dá muita visibilidade, o pessoal gosta demais disso daí. Do painel, da aeronave, o pessoal, a gente chama de escritório, né? Todo mundo tem uma mesa, uma cadeira, né? Não, o nosso escritório é bonito. Cheio de botão, cheio de tela e aquele visual do mar bonito demais. De vez ou outra a gente... Dependendo da época, normalmente no mês de agosto, nós temos a migração das baleias que foram para o norte para ter os seus filhotes, né, em águas quentes, normalmente ali na Bahia, Brolhos e tal. E aí elas passam descendo, voltam para o sul novamente, para as águas mais frias, com os seus filhotes. Então é muito comum, se você prestar atenção, você vê mãe e filho, né, as baleias, pulando na água. E qual baleia aqui? Jubarte. Jubarte, nossa, maravilhoso. Jubarte. Maravilhoso. Deputado, vamos entrar aqui na política? Vamos. Esse aí se o pessoal conhecer melhor do senhor. Após o fim das filiações, o senhor deixou o PL e o senhor foi para qual partido? Para o PRD, para não confundir muito a cabeça das pessoas, o antigo Patriota. Porque houve uma fusão entre o Patriota e o PTB. O PTB... Alguns vão lembrar do Roberto Jefferson, né, advogado que foi preso, teve aquela confusão no Rio de Janeiro, era o PTB, ele era o presidente nacional do PTB. Mas aí nenhum dos dois partidos alcançou aquela cláusula de barreira ou aquela meta que a legislação eleitoral exige de 2% dos votos para deputado federal. Sim. Então, houve uma fusão entre Patriota e PTB e aí nasceu o PRD, Partido Renovação Democrática. E por uma questão estratégica, porque eu não deixei de ser bolsonarista, não deixei de ser de direita, inclusive a minha camisa me entrega nesse momento, é uma camisa preta, mas está bem estilizada. A gente não pode abandonar os valores de jeito nenhum, né? Eu, como policial militar, como bacharel em direito, professor de educação física, piloto, né? Tem uma coisa antes de tudo isso que foi o que minha mãe, meus pais, meus avós me ensinaram, que é o caráter da gente. Então a gente não deixa de defender aquilo que a gente acredita. Então, por uma questão apenas estratégica, que é uma coisa que a gente tem que explicar para o povo. Não ache que todo político de direita está em determinado partido, e eu me refiro especificamente ao PL. Não ache que todo político só está lá. Aliás, é uma grande mentira isso. Porque eu costumo... O PL... e a gente tem que reconhecer, eu falava isso quando eu estava no PL e continuo falando, o PL não é um partido de direita. O PL é um partido que tem políticos de direita, consideravelmente, um número razoável até. Mas você vai encontrar políticos de direita também em outros partidos, né? Como é que a gente... às vezes as pessoas não acompanham muito a política, o PL elegeu muito político que sequer apoiou o Bolsonaro, sequer apoiou os candidatos que o Bolsonaro apoiava ao governo, ao Senado, né? Então não adianta, é bom explicar isso pro pessoal. Vote no candidato, não vote no partido. Nós temos aí, eu com certeza estarei apoiando o Flávio Bolsonaro, que está indo muito bem, obrigado. Estarei apoiando alguns candidatos de direita, falo novamente, em especial o Flávio Bolsonaro para presidente, né? Mas recomendo isso a todos os eleitores aqui da região de São José do Rio Preto e todo mundo que está nos assistindo, porque não fica só em Rio Preto esse programa, esse podcast, né, que procurem votar num candidato que tenha valores, que tenha palavra, que tenha compromisso com vocês, porque às vezes você vai inchar um partido de votos e vai eleger gente que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, nada a ver com aquilo que a gente pensa. Sim. Falando no Flávio Bolsonaro, ele vai ter musculatura eleitoral para vencer o presidente Lula? Já tem. Na eleição? Já tem.
Né? O senhor fala muito sobre isso na CNN. Inclusive, recentemente, um tempo atrás, o senhor fez um debate até com o Boulos, acalorado. Foi muito bom. Muito bom debater. Eu adoro debate. Aliás, recentemente, o último debate que eu fiz foi com o Paulo Teixeira, que nós começamos a falar dessa situação do filme, do Dark House, e do patrocínio, eu vou repetir, do patrocínio não é por propina. Propina quem pede é o PT. Isso aí está em vários inquéritos, Lava Jato. Propina quem pede é o PT, patrocínio não. Patrocínio, pessoal de direita vai pedir patrocínio. E foi o que aconteceu, a situação está absolutamente explicada, né? Mas até deu uma arranhadazinha muito pequena na campanha do Flávio, que já recuperou essa semana, inclusive já vi pesquisas colocando o Flávio Bolsonaro novamente à frente e no segundo turno. Que é importante. Não vamos desprezar o nosso adversário da esquerda. Seria uma idiotice falar, esse cara não tem voto. Tem. E como tem? Hoje mesmo eu estava conversando com um determinado empresário por WhatsApp e ele estava me falando. Falei assim, eu tenho 200 funcionários. Mais precisamente ele colocou lá, 217 funcionários. Não é dessa região, né? Pois uma boa parte deles votam no PT e acreditam naquilo que o PT prega. Assim, ainda até brinquei para ele, falei assim, olha, se o cara é tão convicto com o PT, não perca seu tempo em convencer ele não, vai naqueles que a gente ainda tem salvação, porque esses não tem salvação, porque votar no PT hoje é querer votar para demolir o Brasil mesmo, para derrubar o Brasil de vez. Sim, até falando sem um ex-presidente Jair Bolsonaro, como a direita pretende avançar no eleitorado que não é nem da esquerda e nem da direita e que acaba contribuindo aí para definir o processo eleitoral, né? Claro que você precisa... Que a diferença só acredita vai ser pouca. Exato, vai ser de muito, vai ser nova. Foi 2 milhões a última, né? 2 milhões e vai ficar por aí também, viu? Então, essa próxima. Aumentou um... É no detalhe, né, exato, de novo, né? No detalhe. Praticamente no Photoshop, quando a gente fala naquela corrida de 100 metros rasos. Vai ser novamente muito disputada. Mas... eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo, para a gente convencer essas pessoas que não estão definidas em seus respectivos lados, o governo tem ajudado muito. Graças a Deus, as cagadas, perdoe a palavra. Qual governo? PT. Governo Federal. Governo Federal. Governo Lula. Graças a Deus, mais uma vez pedindo desculpa pelas palavras, mas as cagadas que esse governo vem fazendo, né, tem nos ajudado muito. Então a gente precisa, com um pouco de paciência, um pouco de calma, um pouco de serenidade, começar a conversar com responsabilidade. Nada de agressão aqui, colar, não. Não, é só mostrar o que está fazendo. Vou dar um exemplo. Bolsonaro entregou o governo do Brasil com 50 bilhões em caixa. Eles conseguiram colocar o Brasil no prejuízo, a nossa dívida pública está astronômica. Para quem tem responsabilidade, recebe um salário, seja ele qual for, toda a família faz isso. O que você faz com o seu salário? Você procura gastar aquilo que você ganha, porque você não tem para gastar mais do que você ganha. Então toda a família brasileira faz isso. Pega esse raciocínio e transfere para o governo brasileiro. O governo brasileiro não está fazendo isso. Ele está gastando mais do que ele tem. E quem vai pagar essa conta não são eles. Brasília não produz nada. O Brasil não produz nada. O Brasil, o país, o Estado vive do dinheiro dos impostos. O dinheiro dos impostos quem paga somos nós. Então em algum momento nós vamos pagar essa conta. Ou com inflação, ou de alguma forma nós vamos pagar essa conta. E é o que está acontecendo. Nós temos inflação. O supermercado é um termômetro maravilhoso. Está cada dia mais difícil você conseguir comprar a mesma coisa todos os meses. Eu vou em supermercado, vou no Carrefour, vou no Pão de Açúcar, né? Os que ficam ali perto de casa. E principalmente no Carrefour, no Atacadão, a gente vê ali as pessoas com uma listinha, porque não dá para comprar mais do que aquilo que está na lista. Há muito tempo eu não via isso, a listinha. E hoje eles vão com a listinha na mão. Estão fazendo conta porque está muito caro comida. Está muito caro. Se você for fazer um churrasco, uma confraternização ou coisa parecida, está pesado o preço da picanha. Cadê aquela picanha passada na farinha que nós vamos voltar a comer? Tá difícil o pobre encarar Não teve picanha. Não teve picanha. A promessa do Lula de voltar a comer picanha. Nada, nem picanha, nem farinha, nem a cervejinha gelada.
tá complicada a vida das pessoas mais simples nesse país, viu? Sim. Eu ia perguntar para o senhor, nessa questão, quais serão os principais temas que serão debatidos no processo eleitoral, na opinião do senhor? Eu acredito que o principal deles seja a segurança pública. Está muito em evidência, né, a questão da segurança pública. Mas nós temos a economia, temos reforma tributária, né, que é uma coisa que pegou muito nesses últimos 4 anos. Né? Temos aí a questão da saúde, que está muito precária. Filas e mais filas. Toda semana eu recebo um pedido, apesar de não estar no mandato, eu recebo pedido de cirurgia. É cirurgia de prótese de fêmur, é cirurgia de câncer, é cirurgia do coração, é colocação de stent, é tanta coisa toda semana, Rodrigo, e aí você não consegue. Cirurgia do olho. Eu acho que eu consegui resolver 20% dos pedidos somente, infelizmente, mas eu tento resolver. Vou com os amigos daqui e de lá, peço uma ajuda aqui, peço uma ajuda lá. Recentemente ajudei um motorista de Uber de Bauru com a filha dele, que apresentou um tumor na cabeça que evoluiu muito rapidamente, e graças a Deus eu consegui encaminhar pro GRAAC, né, lá em São Paulo. Aliás, agradeço demais a instituição, seu xará inclusive, Rodrigo, o rapaz que me atendeu, agradeço demais o pronto atendimento, porque imediatamente o pai e a mãe levaram a menina para lá, e a menina tá sendo assistida, mas a saúde também vai pegar muito, porque esse governo tem falhado demais, tem deixado o povo à mercê das nossas orações, pedindo a Deus para que salve a pessoa, porque se depender de estrutura médica e médico, tá complicado. Sim. O senhor gosta de um prestígio político, mesmo fora do mandato atualmente, o senhor deixou um legado importante, emendas aqui para a região de São José do Rio Preto, por isso essa credibilidade do senhor de correr o trecho, digamos assim, de ir a Santa Fé, de volta a Rio Preto, visitando diversas prefeituras, igual a Agi também, prefeita de Potirendaba. É questão de trabalho. O senhor tem serviço prestado, inclusive, para São José do Rio Preto, né? Se você considerar que a região 17 tem 92 municípios, foram 65 municípios atendidos com emendas que vão de 50 mil, às vezes muito simples, para uma PAI da vida, até emendas de 4 milhões de reais. Então, que viabilizam projetos sociais. Exatamente. Enfim. Exemplo, aqui em São José do Rio Preto, visitei hoje a comunidade Pão e Vida, onde eu destinei para ela 1.050 mil reais. Missão da Fé. Missão da Fé. É a casa de passagem. Isso, exatamente, aquela casa de passagem. Que as pessoas que são, por exemplo, recebem tratamento médico em Rio Preto, não têm recurso para pagar hotel, precisa ficar em um alojamento, um quarto, alguma coisa assim. E aí é café da manhã, banho e toda a estrutura de alimentação. Café da manhã, almoço, janta, banho e por aí vai. Café da tarde, ceia e assim por diante. É assim que funciona. Então foram 300 mil para fazer o custeio, pagar o dia a dia, né? Comprar comida, colocar comida na geladeira, depois na mesa. A linha branca, né? Fogão, geladeira, micro-ondas, para máquina de lavar, para casa de repouso, né? Casa de passagem, como você disse. E o restante disso para uma obra que eles estão ampliando essas instalações, aumentando o número de quartos, sala, para poder receber essas pessoas. Eu até me recordo disso, que né, o senhor falou geladeira, fogão, não é um fogão de casa, não, é um fogão industrial. Uma geladeira não é uma geladeira comum, é uma geladeira industrial. Não é um 4 bocas, 6 bocas, não, Sim. É um fogão. É uma coisa grande para atender muita gente. Panelas, né, aqueles utensílios de cozinha, a concha, escumadeira, né, então tem todo um aparato, né? Não é simples montar uma cozinha para cozinhar para 30, 40, 50 pessoas todos os dias. E como é que o senhor vê essa gratidão desse público que o senhor atende, dessas pessoas que o senhor atende, que muitas vezes não conhece o Coronel Tadeu, o político Coronel Tadeu, mas ali no dia a dia fala, nossa, alguém me proporcionou isso, poder ajudar a minha família, né? Gente de outros estados, inclusive, que nem votam aqui em São Paulo. Né? Eu tive anteontem em Andeara. Em Andeara foi semelhante o trabalho. Deixamos 500 mil reais no Lar dos Velhinhos, lá de Andeara. Cara, muito bacana.
O dinheiro serviu para climatização, colocar um ar frio para os velhinhos, porque é calor demais, né? Você sabe como é que é a região de Rio Preto. Então você imagina aqueles velhinhos que não tinham climatização nem nos quartos e muito menos no ambiente comum deles, na área, na sala, que eles ficam assistindo televisão, passa o tempo, faz uma atividade ou outra. Imagina aquele calor. Então climatizamos todo o lar dos velhinhos, compramos todo o maquinário para lavanderia, para lavar as roupas, né? Lençol, fronha, cobertor, a roupa de uso mesmo do dia a dia. E reformamos, construímos uma nova cozinha com os equipamentos inclusive. Tudo isso com R$500 mil. Cara, é muito bonito você chegar lá, ver que a instalação ficou muito melhor para eles. Aí você vai falar, mas eles não votam. Eu falei, não estou atrás de voto. Claro que eu estou atrás de voto, mas não dessas pessoas, gente. Isso aqui, esse é o trabalho do político. Eu sempre tive na minha cabeça que a política, se você não estiver fazendo bem para o ser humano, você não está fazendo política. Então, se você tem que ver um resultado lá na frente. O dinheiro não é meu, o dinheiro passou pela minha mão. Me deram lá no último ano 19 milhões de emendas e 500 mil foi para esse lar dos velhinhos. Aquilo resolveu a vida daquelas pessoas. Pelo menos por um bom tempo eles estão bem instalados. Isso para mim é gratificante. Todo mundo vai ficar velho. Todo mundo vai ficar velho. Será que seus filhos vão cuidar de você quando você ficar velho ou você vai ser colocado num lar dos velhinhos? Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Não pode tratar com o fígado dessas coisas. Não. Eles não votam, você vai dar dinheiro para quem não vai votar em você. Eu não estou preocupado com isso. Sim. Queria saber do senhor, na política vale tudo? Depende do caráter da pessoa, porque se o cara não tiver caráter, vale tudo. Né? Para mim não. E aí paga-se o preço? Paga o preço depois, porque a política é uma roda gigante. Faz o mal aqui, você não pode pagar. Às vezes você pode não pagar agora, mas logo ali na frente você paga. Você pode ter certeza disso. Né? Existe a justiça dos homens e a justiça divina. E eu acredito muito nas duas. Tem uma que está meio capengando hoje, né? A gente já sabe, mas não é a de Deus. É a dos homens. Está meio capengando. Está pisando muito na bola, né, ultimamente, a justiça. Essa é uma crítica velada ao Supremo? Ao Supremo não, a todo o judiciário. Né? Não começa no Supremo e vai parar, às vezes, na primeira instância, seja ela federal, seja ela estadual. Né? Estão pisando na bola. Né? Em diversos momentos. Não é só o Supremo que está protagonizando coisas bizarras nesse país. Tá? Mas eu acredito muito na justiça divina e na justiça dos homens. Né? Então você agiu com maldade, pode esperar que a lei do retorno ela é muito implacável. Ela é, assim, não tem como ela falhar a lei do retorno. Eu acredito muito nisso. A traição é a mesma coisa na política. A traição é um negócio diferente, porque a traição é um negócio que todo mundo gosta de ver. Todo mundo gosta de ver uma traição. Como uma novela. Todo mundo, como se fosse uma novela. E o Bolsonaro foi muito traído. Nossa! O senhor conviveu com tanta gente, Major Olímpio, que infelizmente faleceu, morreu durante a pandemia. Passou já muita gente ao lado do Bolsonaro, você estava ao lado, comia na mesma mesa, andava com ele. E do outro lado também tinha, né? Do presidente Lula também tinha muita gente. Como é que o senhor vê essas mudanças digamos assim, de personalidade, né? Essa questão... A traição, rapaz, é um negócio interessante porque todo mundo fica esperando. Que hora que vai acontecer? Que hora que vai acontecer? Agora, frases que eu aprendi na política. Né? A política adora a traição, mas não perdoa o traidor. Olha aí, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota. Eu não sei como é que tem, assim, é uma relação enorme de pessoas que se aproximaram do Bolsonaro, da família Bolsonaro, por um interesse e hoje sequer falam de Bolsonaro, estão aí, não, melhor não falar, é muito radical. Eu falei, não é radical, é o jeito deles. Eles fazem o bem. O Bolsonaro fez aquilo que ele podia fazer, é guerra em cima dele, é Covid em cima dele, é político sanguessuga em cima dele. Né? O coitado do homem, não foi fácil ele governar aqueles 4 anos, não. E com uma equipe boa, em especial eu cito aqui o Paulo Guedes, né, que levou ali a mão de ferro para colocar o Brasil em ordem de novo, porque estava um trem descarrilhado, né, colocou o Brasil em ordem de novo, mas infelizmente nós perdemos a eleição, sem problema. Né? Olha aí o que está acontecendo agora, está o trem descarrilhado de novo. Né? Quem assumir, espero que seja o Flávio, porque eu vou fazer de tudo para que seja ele, né? O Flávio vai ter problema, vai ter que colocar um bom sujeito ali no Ministério da Economia, que é a chave do cofre,
né? Vai ter que tomar algumas medidas administrativas duras, doa quem doer. O Estado está inchado, não dá para ficar com tanto cargo comissionado assim, no nosso jargão popular, né? Muita gente mamando na teta, mamando mesmo na teta, precisa ser cortado, né? É dinheiro que está indo pro ralo, é militância que foi contratada nos últimos anos para trabalhar para o outro partido, né? Então isso aí não vai poder existir. Senão a gente não sobrevive. Vai matar a vaquinha, não vai ter o leite. A família Bolsonaro, algum dia, você acredita que eles vão fazer campanha para algum outro nome que não seja entre eles? O Flávio, foi imposto o nome do Flávio. Sim. Isso o Romeu Zema fala muito sobre isso, o Ronaldo Caiado também. Como é que o senhor vê essas outras pré-candidaturas? Pode atrapalhar o plano do centro-direita? O senhor acha que ou teria que unir todo mundo? No segundo turno vai acontecer naturalmente, né? Conhecendo o capitão Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que predestinada e é um cara que parece que enxerga atrás da cortina, principalmente no que se refere à política. Eu não tenho a menor dúvida que se o Zema tivesse à frente na pesquisa, ele não colocaria o Flávio, colocaria o Zema. De repente o Caiado tivesse à frente da pesquisa, seria o Caiado, Ratinho Júnior. Mas olha o que aconteceu. Todos esses nomes que eu costumo dizer que é do centrão, né, da ala do centrão da política, eles não emplacam. Por quê? Porque o eleitorado hoje não quer centrão. O cara que escorrega, fica em cima do muro, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. O povo não quer. Quem é de direita quer votar em gente de direita. O povo quer votar em gente que cumpre a palavra, que não fica mudando a palavra o tempo todo, não. Escorregando numa entrevista aqui, acolá. Não tem. Então, ele escolheu o nome do Flávio. E eu sempre disse, o Flávio foi anunciado em dezembro do ano passado. Nós estamos aí com 6 meses de candidatura. E eu dizia isso desde junho, julho. A última vez que eu tive com o Bolsonaro, que ele ainda não tinha sido colocado, ele estava com tornozeleira, mas não tinha sido colocado no presídio, lá no 19º Batalhão lá de Brasília, né? Ele esteve lá na Câmara, nos reuniu com a gente, eu já tinha sumido no lugar da Carla Zambelli, né? E eu já dizia desde aquela época, quem esse homem escolher para ser candidato, né, vai para o segundo turno e vai disputar a eleição como gente grande. Por mais que o cara não seja conhecido, em 2 minutos ele vai ficar conhecido e vai disputar, seja ele quem for. E a gente não tinha a menor noção de quem poderia ser, até porque o próprio Jair alimentava a possibilidade de ele mesmo disputar a eleição. Mas se isso não desse certo, quem ele escolhesse, sempre falei isso, pode buscar em todas as minhas entrevistas. Em dezembro, o Flávio foi anunciado e imediatamente já passou para o segundo turno em todas as pesquisas e o nome dele não cai. Então, está aí o nosso candidato à presidência da República, mesmo pré-candidato, que é o Flávio Bolsonaro, e ele vai disputar voto a voto mesmo, porque não vai ser fácil essa eleição. É bom a gente começar a ter essa consciência para trabalhar mesmo de verdade, mostrar o que está acontecendo com o país, né? É muita porta fechada, muita gente fechando o comércio, muita gente falindo, muita gente em dívida, né? Uma inadimplência absurda, as pessoas não conseguem mais pagar suas contas porque o Brasil não está bem. Então a gente precisa mudar e urgente. Sim. Qual que é a importância do governador numa pré-candidatura à reeleição do governador Tarcísio de São Paulo dentro do cenário eleitoral nacional para uma eventual vitória da direita? Cada estado vai ter que fazer a sua parte. Essa é uma parte estratégica da política que é muito interessante. Precisamos escolher bons candidatos de direita no Brasil inteiro. E não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil mesmo. Nós temos aí o Moro no Paraná, temos o Zucco no Rio Grande do Sul, Jorginho Melo vem para a eleição, mas no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente está capengando ainda. Tem lá o Eduardo Paes que disparou nas pesquisas. Na Bahia temos o ACM Neto, não que ele seja de direita, que ele seja bolsonarista, mas ele é contra o PT, então, portanto, fará campanha contra o PT e apoiará o Flávio. É melhor do que nada, né? Temos problemas em Pernambuco, que o João Campos, ele se dispara nas pesquisas, ele é um candidato de esquerda, e a Raquel Lira, que é a atual governadora, ela tem problemas com a direita e também está no campo da esquerda, então é uma situação muito difícil de resolver.
Temos o Ciro Gomes, que é uma situação também completamente esquisita para nós no Ceará, mas para não ganhar o PT lá e ter um palanque para o Flávio, né, parece que o PL está fechando lá o André Fernandes junto com o Ciro Gomes, que já criticou demais o Bolsonaro no passado, a gente sabe muito bem disso, mas se você não tem um candidato palatável de direita que possa encarar uma eleição, né, e ajudar, você vai ter que fazer algumas alianças, isso faz parte da política. Então cada estado é um cenário diferente, mas essa parte estratégica ela é muito importante nesse momento, você construir palanques e fazer com que o candidato, no caso Flávio Bolsonaro, comece a crescer em todos os estados. Sim. Qual que foi a principal bandeira do senhor quando o senhor estava no mandato ainda? Sempre foi a defesa dos profissionais de segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal, guardas municipais e agentes socioeducativos, né? Além da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, porque como policial eu não posso esquecê-los de forma nenhuma, o combate à corrupção, que é algo que me incomoda demais, a corrupção nesse país. A gente sabe que zerar não vai conseguir nunca, mas que a gente poderia muito aumentar o fecho, né, apertar mesmo, começar a investir em fiscalização, aonde vai o dinheiro público e como vai o dinheiro público. Se a gente conseguisse investir muito mais nisso, muito mais trabalho teria a Polícia Federal e as polícias civis dos estados, né, porque algumas trabalham até incessantemente em cima disso. Eu estou vendo aí vez ou outra aí escândalo na área da saúde, compra de remédio, compra de livro e por aí vai. A gente sabe que onde tem o dinheiro público tem sempre alguém querendo tirar um pouquinho, colocar um pouquinho no bolso. Então, se a gente aumentar esse mecanismo de fiscalização, a coisa poderia melhorar e muito. Então, é uma das pautas importantes. Agora, fora isso, que muito afeta a minha profissão por ter sido policial militar, eu tenho um olhar muito especial para a saúde e para a assistência social. Então, eu ajudei 80 pais no estado de São Paulo. 80 pais. Vários lar dos velhinhos, lar dos idosos. Vários, mas vários mesmo. Ajudei muitos hospitais. Reformei hospitais, exemplo aqui na região Santa Fé do Sul, onde hoje existe um centro cirúrgico novinho em folha, lá em Santa Fé do Sul. Paciente lá que precisa fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, não precisa mais vir para São José do Rio Preto, 200 quilômetros de lá até aqui, para fazer uma cirurgia que hoje, graças a Deus, atende lá 12, 13 cidades, né, mas graças a Deus está sendo bem atendido. Sim. O senhor já definiu as dobradinhas para deputado estadual? Algumas sim em alguns locais, mas a gente está em conversa ainda com vários candidatos. Aqui na região estou em conversa com 2, 3 candidatos para ver se a gente consegue construir um trabalho junto, né? Tem dobradinhas já acertadas na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente, na região de Bauru, na região de Sorocaba. Então a gente vai construindo uma equipe, né, regionalizada. Né? Aqui ainda não está 100% definido, mas está caminhando muito bem. É possível que a gente faça um trabalho muito bom aqui na região. Já tem os nomes ou não pode ainda? Como eles não disseram, então eu prefiro ainda, como não está fechado, né? A gente sentou para conversar, não está fechado, eu prefiro nesse momento não declinar, né? Sim, né? Para atrapalhar até para não atrapalhar as negociações. Para se eleger, você acha que tem que pulverizar a votação? Tem que ser votação no estado todo? Não necessariamente, porque veja só, tem candidatos que se elegem numa região, eles conseguem, às vezes, sair eleitos até da própria cidade, cidades com mais de 300 habitantes, por exemplo, é possível que consiga já eleger o deputado dentro da própria cidade, o cara já sai eleito de dentro da cidade, mas às vezes não dá, o cara precisa ir numa acima região, de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, mas às vezes não dá, às vezes... eu já vi casos de cidades com 200 mil habitantes eleger um deputado federal sem precisar dos votos do entorno, né? E às vezes eu já vi deputados de cidade com 300, 400, 500 mil habitantes como Ribeirão Preto que não conseguem sair dali com um deputado já eleito, precisa dos votos. Então quase todo mundo não trabalha só uma cidade, trabalha no mínimo uma região, às vezes 2, às vezes 3. No meu caso, como um policial, onde eu tenho polícia para tudo quanto é lado e eu tenho amigo para todo lado, tanto em 2018 como em 2022, eu fui votado em mais de 620 municípios.
ou seja, quase a totalidade dos 645. Então, essa votação espalhada me dá assim, uma possibilidade muito grande de retornar à cadeira de deputado, sabendo que o meu voto é bem espalhado e, claro, usando as redes sociais, que é muito importante. Né? Sim. Falando em rede social, ela vai ser novamente determinante? E o horário eleitoral gratuito? Qual que é a avaliação que o senhor faz? São duas coisas muito importantes. Né? Não dá para desprezar nenhum dos dois. O horário eleitoral gratuito é muito importante, porque está ali na cara, tem muita gente escutando e assistindo o horário eleitoral gratuito. É na rádio também, né? É rádio, exatamente. Ouvindo e assistindo. E as redes sociais com certeza serão fundamentais. Cada vez mais ganhou espaço. Né? Mudou muito de 2018 para cá. São 8 anos se passaram. As redes sociais, assim, elas mudaram radicalmente e hoje ela é fundamental para qualquer campanha política, você usar as redes sociais. Quem conseguir entrar nesse mundo com mais, digamos assim, mais versatilidade, né, com mais engajamento, tende a ter sucesso no dia 3 de outubro. Sim. O que representaria, na opinião do senhor, mais 4 anos de governo Lula? Olha, nós já estamos no caos. Não acho que o Brasil quebraria em mais 4 anos, mas vai ficar uma situação muito difícil. Eu me lembro da década de 80, quando nós tínhamos inflação de quase 80%. Era uma inflação absurda. Era um buraco que ninguém acreditava que o Brasil fosse sair daquele buraco. Tentamos vários planos, plano Sarney, acho que o próprio governo Sarney teve 2, 3 planos econômicos, depois veio o Collor, plano Collor. O que resolveu para a gente foi o plano real. Então foram feitas várias tentativas, mas o Brasil estava muito mal. Hoje eu digo para você, eles estão praticamente acabando com o plano real, com todo o fundamento do plano real, apenas por um comportamento irresponsável que é gastar mais do que ganha. Somente isso já fica complicado você resolver. Só que eles fizeram isso. Eles são inteligentes para quebrar o país, viu? Eu não vou dizer isso não. Pense bem antes de votar no PT, viu? Eles são inteligentes, mas para o mal mesmo. Eles conseguem quebrar o país hoje fazendo 3 coisas. A primeira, gastando mais do que tem. Segundo, aumentando imposto, que bate de frente com quem quer produzir, com quem quer empreender. E terceiro, dificultando com a burocracia, com a máquina estatal, cada vez mais dificultando a vida de quem quer trabalhar. Essas 3 ações juntas, elas são praticamente uma bomba no colo de qualquer pessoa, de qualquer empresário, de qualquer indústria, de qualquer comércio. E é o que eles estão fazendo com maestria, tentando acabar com tudo mesmo, seja do agronegócio, seja da indústria, seja do comércio, seja do setor de serviços. Né? Não tem como. É implacável essa receita que eles estão seguindo e aos poucos, que não é de uma vez, né? Ninguém aumentou o imposto 150%, não, é um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali, depois um pouquinho ali. Então eles vão dando pequenas injeções de veneno na economia, né? E a economia vai cada vez mais padecendo. E é isso que eles estão fazendo. Sim. Qual que vai ser o papel do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, colega do senhor na Câmara? Olha, ele lá dos Estados Unidos, eu acredito que ele vá de longe ajudar vários candidatos em diversos estados, tem potencial para isso, principalmente pelas redes sociais. Acredito eu que ele vai fazer isso. Deverá ter candidatos em vários estados, candidatos dele que ele está apoiando. E é claro, vai ter uma boa participação nas campanhas majoritárias, sabe? Tanto a de senador, que é muito importante, como a dos governadores também. É muito importante o governo federal, com o Flávio Bolsonaro presidente, ter governadores parceiros, né, na grande maioria dos estados, né, não ter aquele governador que segura, que dificulta a vida do governo federal. Então isso o Eduardo vai poder fazer com toda a maestria e a distância. Né? É um sujeito que ele fala bem, é um sujeito que as pessoas ouvem. Né? Eu rodo por aí, eu vejo muita gente que votou no Eduardo Bolsonaro, e eu acredito que de lá ele vai representar uma força muito grande para a campanha do irmão, que é o Flávio, né? E também para outras candidaturas. A gente precisa formar uma base forte no Senado e também na Câmara. Hoje, dos 513, que agora passarão a ser 529, se eu não me engano, dos próximos 529, dos atuais 513, nós temos, acredito eu, que 80, 90 deputados de direita é muito pouco. O jogo precisava estar mais equilibrado.
A gente precisa avançar com candidatos de direita em cima do centrão. O centrão escorrega, né? Chega aqui fora na campanha, fala uma coisa pro povo. Eu vou fazer isso. Chega lá, vota com o Lula. Esse é o centrão. E tem muito, né? Tudo correndo que nem um desesperado atrás de emenda. Emenda, né? E acabando com o orçamento do Brasil. Insaciável. Insaciável. Quanto mais dinheiro, melhor. Então eles avançam. Então a gente precisa eleger os deputados de direita para avançar essa bancada de direita. A gente precisa crescer mais, né? A esquerda tem a bancada dela sacramentada. Na outra legislatura era em torno de 140. Hoje continua em torno de 140 deputados. Por lado de cá você põe aí, se tiver 100, nós temos 240. Então, tem 240 no centrão, é muita gente. Não que eu queira polarizar. Eu não quero polarizar. Eu quero colocar mais deputados de direita. Que a gente tenha mais voz, mais presença dentro da Câmara e decidindo cada vez mais ao nosso favor. Sim. Quem que o senhor deve apoiar para pré-candidatura ao Senado? Já está definindo? Ao Senado Federal. Bom, eu estou aguardando realmente a confirmação. Mas não vou negar aqui que, de pronto, a minha primeira escolha será o Ricardo Salles, se ele for candidato. Pelo Novo. Pelo Novo. Teve aqui recentemente. Teve aqui. Então, não vou nem titubear no nome dele. Ele, para mim, vai ser a primeira opção. E aí vamos deixar as coisas se consolidarem mesmo, para saber se ele vem ou não. Vem um cenário com Derrite, Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública. Teoricamente, assim, André do Prado, Derrite e Salles. Do outro lado, Simone Tebet. Aí e Marina, sabe se é Marina Silva ou Márcio França. E Márcio França. É uma eleição fácil, eu acredito? Não, vai ser muito difícil. São duas vagas. Hoje, o pessoal, só para a gente aproveitar, o pessoal vai votar 2 vezes. Então, mas votos. Para quais cargos hoje? Primeiro para presidente, depois governador do estado, depois para um senador, depois para outro senador, depois para deputado federal e depois para deputado estadual. São 6 votos, são 6 números que você tem que levar na mão, né, ou na cabeça, né? São 6 números que você tem que levar, né? E é o que eu vou repetir novamente. Não fique votando em partido, que isso pode ser um tiro no pé. Voto de legenda. Não fica votando em partido. Pode ser um tiro no pé. A melhor coisa é você escolher uma pessoa mesmo. Escolha lá um número, acha o nome do sujeito, faz uma análise, né? Faça um voto consciente para não termos consequências danosas depois. Então, cada um tem que fazer esse exercício da cidadania que, nesse momento, para o país é muito importante. Sim. O senhor pretende assistir o filme Dark Horse, que tem a história do Bolsonaro como principal enredo? Eu estou assim, ansioso para ver que hora que eu vou conseguir entrar no cinema e assistir, porque muito provavelmente eu vou me ver lá em muitas situações, porque até onde eu vi ali nos comentários e tal, é um filme que vai retratar sobre da campanha até o final do mandato. Eu vivi isso, né? Eu vim para a campanha em 2017, né? O Bolsonaro se anunciou em 2015, tinha 2%, veio crescendo. Quando eu decidi abandonar o meu trabalho como piloto de helicóptero e decidi ser candidato, a partir daí eu entrei com os dois pés direito na campanha do Bolsonaro. E aí seguimos nessa campanha. Então eu acho que eu vou me ver em muitas situações daquele filme. Então estou muito curioso, a hora que liberar no cinema estarei lá assistindo. Tá certo. Quer saber do senhor? O senhor tem acredito uma das principais contribuições como parlamentar é a discussão sobre a redução da maioridade penal. Isso eu acho muito importante. Uma pessoa que entende muito bem a diferença entre o bem e o mal precisa também ser responsabilizado e pagar pelo que fez, né? Não dá mais para você conceber que um sujeito, não vou nem falar um jovem, uma criança de 16 anos, que não é mais criança, sabe o que é certo, sabe o que é errado, não pagar por um crime, não tem o menor cabimento. Eu ainda sou a favor da redução dos 14 anos, aí por um motivo até lógico. O que está fazendo o tráfico de drogas hoje? O PCC, o Comando Vermelho. Eles sabem que eles podem aliciar essas pessoas, praticamente obrigar essas pessoas a trabalharem para o tráfico, e se eventualmente forem presos, vão ficar no máximo 3 anos internados numa casa de custódia aí chamada
Fundação Casa aqui no estado de São Paulo, nos outros estados, eu não sei se leva esse nome, mas a antiga FEBEM. Então, no máximo 3 anos de internação, ou seja, a pena foi cumprida. Então, o tráfico, sabendo disso, dessa facilidade, né, ele tem se utilizado muito desses jovens. A gente precisa, então, reduzir a maioridade penal para punir decentemente esses criminosos. Então, por isso eu sou a favor da redução para os 14 anos, inclusive. Porque aí sim, eu acho que a gente vai estar dando um golpe duro. Claro que não vai acabar, mas vai começar a dificultar novamente a vida para o tráfico, né, para o crime organizado, aliciar essas pessoas. Então, redução da maioridade penal já. Sim. Como está a questão da audiência de custódia? Um projeto também que é uma das principais bandeiras do senhor no Congresso. Isso, acho que é o 2975, alguma coisa assim, não lembro o número dele, 2025. Eu apresentei esse projeto. Interessante falar sobre isso porque, primeiro, para mim isso é uma desmoralização para todas as instituições de segurança pública desse país. O policial militar, o policial civil, o policial, seja lá qual for, ele pega alguém em flagrante. Não é presunção de autoria, é autoria confirmada. Ele é um criminoso, ele acabou de cometer um crime, 24 horas depois, ele passa na frente do juiz e sai em liberdade. Não entra na minha cabeça isso. Isso para mim é estimular a impunidade e desmoralizar as polícias. Não dá para aceitar isso. As guardas municipais prendem muito, a polícia militar prende muito, que estão mais presentes nas ruas, né, essas duas corporações, mas as outras corporações também prendem. É bonito ver o sujeito dar risada na sua cara 24 horas depois, porque você tem que ir lá também. Você vai, o policial também vai na audiência de custódia, ali pela telinha, aquela coisa virtual, né, que se faz, mas o policial está ali vendo o sujeito ser solto, aquele sujeito, aquele vagabundo que cometeu o crime, está sendo solto na cara do soldado. Isso para mim é uma desmoralização que eu não aceito de jeito nenhum. Eu fiz o projeto para acabar com a audiência de custódia e espero que seja votado o mais rápido possível. Apresentei agora, em julho do ano passado, quando assumi no lugar da deputada Carla Zambelli, e vou brigar, se voltar para a Câmara dos Deputados, vou brigar para ele ser aprovado o mais rápido possível. Infelizmente, nós tivemos que aceitar essa audiência de custódia, goela abaixo, em 2019, quando nós aprovamos o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. O Moro virou ministro e apresentou o pacote anticrime. Então é o seguinte, esse é o jogo político que a população não entende. Às vezes você vai ter que aprovar alguma coisa, tem muita coisa de ruim no projeto e muita coisa boa. E aí o que você faz? Você fica entre a cruz e a espada. Na escolha de Sofia. E aí? Se eu disser não, ó, tá vendo? Tá jogando contra o governo. Se eu disser sim, eu estou dizendo sim a muitas coisas, mas estou dizendo sim a algumas coisas que eu também não quero. Então eu tive que aprovar essa audiência de custódia por conta do projeto do pacote anticrime. Então agora deixa eu fazer minha parte. Eu votei lá, eu votei a favor, agora dá um jeito de arrancar aquilo que eu não gosto. E uma das coisas foi justamente a audiência de custódia, o projeto está lá, eu fiz a minha parte e apresentei o projeto. Agora cabe aos deputados, né, dar fim nisso aí de vez. Sim. Qual que é a avaliação do senhor da relação dos filhos do presidente Jair Bolsonaro com o governo Trump, com o próprio presidente dos Estados Unidos? Bom, nós temos que falar de duas formas. Primeiro é uma aproximação, uma amizade de dois grupos de direita, é a direita brasileira com a direita norte-americana, né? Lá a direita está praticamente estampada dentro do Partido Republicano. Então, politicamente falando, nós temos aí dois grupos de direita se aproximando e cada vez mais se conversando para combater a esquerda, não só no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, mas no mundo. A gente precisa conter o avanço. E politicamente falando, geopoliticamente falando, é uma coisa muito interessante, porque o Flávio vai ser presidente. Ele precisa ter essa proximidade com o presidente americano. Não dá para desprezar a maior nação do mundo. Também não dá para desprezar a China também não. A China é um grande parceiro comercial do Brasil. A gente tem que ser inteligente e saber que a gente precisa vender, porque senão a gente mata quem produz aqui dentro. O Brasil exporta demais, tanto para a China, como para os Estados Unidos, como para a Europa. Então não dá para desprezar ninguém. Então você precisa ser hábil politicamente, mas não pode perder a maior nação do mundo. Então, para mim é muito importante essa aproximação tanto do Eduardo como do Flávio Bolsonaro, porque a saúde financeira do Brasil, né, e a saúde política e ideológica do Brasil, né, passa ali pelas mãos da maior nação do mundo. Como é que o senhor vê a reação do Lula ao falar desses encontros do Bolsonaro, do Eduardo, do Flávio com o Trump e acusá-los de, olha, são traidores da pátria?
O Lula é um palhaço. O Lula é um velho que virou um palhaço e continua a mentir para o povo brasileiro. E vou repetir, ele é um velho que está fazendo um papel de palhaço e mentindo para o povo brasileiro. Ele não tem espaço com o Donald Trump. O Donald Trump atendeu ele apenas formalmente, respeitando a posição dele como presidente da República, né? Ouviu, mas parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. E ele se gaba de ter sido atendido pelo Donald Trump sem trazer absolutamente nada, nem divulgar com firmeza. Ele divulgou o que foi conversado. O Flávio já fez diferente. Não é presidente, né? Apenas é um pré-candidato, é um senador da República, né? Quantas vezes o Donald Trump atendeu alguém nessas condições do Flávio? Eu não lembro. Pelo menos nesse mandato eu não lembro, nem do outro. Mas eu não lembro disso. Então o Flávio sim pode mostrar que tem prestígio. E o Flávio veio aos microfones e falou: o que você tratou com o Donald Trump? Tratei de tarifas comerciais e tratei da questão do PCC e do Comando Vermelho para ele considerar como facção terrorista. Aliás, já é organização terrorista. Nós já estamos vivendo esse momento, esse novo momento. PCC e Comando Vermelho já são organizações terroristas para os Estados Unidos. Isso para nós tem uma importância muito grande, né? Essa é a possibilidade de um acordo internacional de combate ao crime organizado que a gente nunca viu na vida. Todo mundo está vendo, as Forças Armadas estão um fiasco. Forças Armadas hoje não tem força para respirar, que dirá entrar numa guerra. Cortaram o orçamento, tiraram o braço, perna, cortaram tudo das Forças Armadas. Eles não conseguem mais combater o crime organizado como deveriam. A nossa fronteira tem, se eu não me engano, 14 mil quilômetros de fronteira seca. É coisa pra caramba. As Forças Armadas não têm a estrutura necessária para fazer uma cobertura. Então, poxa, um acordo comercial, os Estados Unidos, que tem o maior interesse em combater o crime organizado e principalmente o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas, pode vir com uma estrutura absurda, né, e nos ajudar cada vez mais. Isso para nós é muito importante, a gente tem que olhar. São as nossas crianças que estão envolvidas nisso, são os nossos jovens que estão envolvidos na droga, né? É muita droga passando pelo Brasil. O Brasil ficou conhecido como a rota internacional do tráfico de drogas, né? A gente precisa sair dessa condição, né, de facilitador das drogas que vão para a Europa, vai para a Ásia e principalmente para os Estados Unidos. Então isso tem muita importância e foi isso que o Flávio foi tratar lá e foi muito bem atendido. O governo fala sobre a questão de soberania nacional que foi colocada em risco. Peraí. Quem falou isso não sabe o que significa a palavra soberania. Quem está cuidando da soberania e cuidando com muito carinho é o próprio Estados Unidos. Porque quem mais sente a droga que passa pelo Brasil é os Estados Unidos, que é o maior mercado. Então eles estão fazendo essa aproximação, mas de olho no problema deles. Eu não quero mais droga dentro do meu país. É isso que eles estão dizendo. Se eu tiver que me aliar a um outro país para fazer esse combate, eu vou. Eles estão investindo justamente em algo que vai se beneficiar lá na frente. É isso que acontece. Agora, cadê o país que está cada vez mais entregue ao crime organizado? O crime organizado é que está tomando conta da nossa soberania, né? Catando crianças, catando jovens, catando adultos, aterrorizando comunidades, né, mandando em comunidades, tirando a liberdade das pessoas que moram em comunidades. Eles sim é que deveriam se preocupar com o que estão fazendo aqui, porque o Estado simplesmente abandonou. Nós não temos governo, nós não temos política de segurança pública, nós não temos absolutamente nada para dizer para o bandido: me espera que eu vou te pegar ali na curva. Não, esse governo não fez nada, não mexeu uma palha para sequer prender um grupo. Agora eu posso chamar de grupo terrorista, né? Algum grupo terrorista de alguma comunidade no Rio de Janeiro, em São Paulo ou qualquer outro estado. Eles tomaram conta de tudo. E esse governo parece que anda de mão dada com o crime o tempo inteiro. Porque só o fato de não fazer nada já ajuda muito. Só o fato de você ficar atrás da mesa, só discursando, fazendo blá 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 blá, dizendo eu vou fazer isso, isso fez com que o crime organizado só avançasse demais. Então essa soberania que nós estamos perdendo, que esse governo está deixando que o crime tome conta do nosso país. Tá certo. Deputado, o senhor viu como é que anda o nosso podcast? Eu queria saber se o senhor tem eleição fácil. O senhor espera uma eleição fácil para o que está se avistando aí no horizonte? O senhor tem uma extensa agenda, o senhor estava me falando aqui, o senhor percorre a região de Rio Preto, mas o senhor vai também para outras regiões do estado. Eu pretendo, primeiro não existe eleição fácil, nenhuma, ninguém tem eleição fácil.
né? Se a gente observar, se a gente fizer um comentário pelas últimas eleições presidenciais, qual foi o candidato que ganhou no primeiro turno? Eu não consigo lembrar. Parece que todas foram para o segundo turno. Pelo menos as que eu lembro aqui de cabeça. Para presidente da República. Para presidente da República. Que governo do Estado nós tivemos algumas vezes. O PSDB nós tivemos o Alckmin uma vez, só uma vez. O Serra também? Não, Serra não. Serra disputou o segundo turno. O Mário Covas disputou o segundo turno 2 vezes, 94 e 98. Então nós não tivemos. Então não tem eleição fácil. Para deputado, vereador, prefeito... Também. É loteria a eleição de deputado ou é muito trabalho? O pessoal confunde, muito trabalho. Né? Quem trabalhar mais, avança. Quem trabalhar mais, avança. Tem que se dedicar. Tem que se dedicar mesmo. Eu Rodrigo, eu vou de domingo a domingo. De domingo a domingo. Reservo um pouquinho do tempo para a família. Né? Faz tempo que eu não vejo minhas netas, inclusive, né? Estou com saudade das netas e do neto. Né? Eu tenho um neto de 16 anos e tenho 3 netas em diferentes idades. 12, 5 e 1 ano e pouquinho. Então... tenho saudades deles, porque eles sabem que esse período para mim é muito delicado, eu tenho que me esforçar, tenho que tentar me multiplicar, então eu me jogo pelo interior mesmo. Eu vou tentar visitar cerca de 300 municípios, que nem eu fiz na campanha passada, onde eu cheguei a 426 municípios, na de 2018. 426 municípios contabilizados, fotografados e prontos para comprovar para quem duvidar. Né? E dessa vez eu vou tentar atingir mais de 300 municípios. Vamos ver se eu consigo, mas tem que rodar mesmo. Daqui você vai para Prudente? Hoje eu fico aqui em Rio Preto. Amanhã faço Bebedouro, Barretos, tem um evento nessas 2 cidades. Depois eu volto para Fernandópolis, depois eu vou para Tupã, Damantina, e aí provavelmente Presidente Prudente, depois volto ou vou para São Paulo e deixo para fazer a região depois. É uma luta, né, deputado? Igual você falou, a jornada por dia é de quantas horas por dia? Sozinho, de vez em quando eu tenho o Ismael comigo me ajudando no volante, quando eu venho aqui na região, mas em outras regiões eu não tenho ninguém. Então sou eu mesmo dirigindo, né? Não posso falar que eu também fico passando o WhatsApp, senão as pessoas pegam no meu pé, vai ser multado, tal, mas não tem jeito, o telefone está na mão ali, a gente fica ali às vezes vendo conversando com as pessoas. Ligando. O ligar é o mais fácil, porque a tecnologia do carro permite que eu nem tire as mãos do volante para poder falar no telefone. É bom deixar claro que o senhor é piloto de helicóptero, não que o senhor tem helicópteros. Exatamente, eu não tenho, é verdade. Eu não tenho. Senão sobrevoaria tudo, né? O helicóptero mais barato hoje deve custar mais baratinho por nada, uns 700, 800 mil reais. Quem disse que eu tenho dinheiro desse? Eu sou piloto de helicóptero. Quem quiser emprestar o helicóptero para mim, aí eu dou um jeito de pilotar. Aí aceito essa doação para ajudar no movimento. E o combustível está caro, né, deputado? Tem outra questão importante no país também. Né? Isso é verdade, né? E o helicóptero ele consome mais, é claro, né? E não é o mesmo combustível, né? Não, o do helicóptero é diferente. Você tem que abastecer no aeroporto, né? Existem dois tipos. É o QAV, o querosene de avião, né? E o Avigás, que seria o combustível para o motor 4 tempos, que algumas aeronaves, né, não tem motor a turbina, então é outro tipo de motor, é um motor de carro, mas voltado para aeronáutica. É um motor aeronáutico, né, de 4 tempos, então utiliza o Avigás. Surpreende o senhor o preço do combustível por aí, que o senhor tem visto, não é bom? Muito. O meu carro é diesel, então o diesel está caro, está pesado. Cada tanque... Imagina o frete, impacta no frete, né? Toda uma cadeia. Né? A gente produz muito pouco diesel no Brasil, a gente importa, né? Mas o combustível está muito caro. Cada tanque é de 500, 540, mas varia ali porque eu abasteço ali com mais de 50 litros, né? 50, 51, 52, né? Às vezes 55 litros. Então eu uso bem o tanque até abastecer, então toda vez que eu vou pro posto de gasolina eu deixo uma batelada ali de dinheiro, viu? Dói no orçamento. Tá certo. Eu até queria que o senhor deixasse uma mensagem pro nosso público aqui da região de São José do Rio Preto e de outras regiões que hoje a gente atinge na internet, atinge muita gente fora, né? Uma expectativa do senhor, uma mensagem do que o senhor espera para o país daqui para frente. Nós comentamos sobre vários assuntos, mas o que o senhor espera para o futuro dos netos, né? Qual a construção do país que o senhor quer fazer, ajudar a construir a partir de janeiro do ano que vem?
Então vamos lá. Primeiro agradecer você, Rodrigo, pelo espaço aqui no podcast, é muito importante para mim. E para você que está me assistindo nesse momento, gostaria que vocês conhecessem o Coronel Tadeu. Eu tenho as minhas redes sociais, todas elas Coronel Tadeu, você vai achar no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Né? Costumo fazer lives praticamente todos os dias e é importante vocês me conhecerem e saberem o que eu penso. Né? Por ser um homem da segurança pública, a questão de combate ao crime organizado é uma pauta muito importante. Mas nós temos um problema muito sério, gente. Nós temos aqui uma ideologia política querendo ser implantada por um partido, né, que a gente sabe exatamente qual é o fim que isso vai ter. Eu me refiro exatamente do PT, por isso que eu falo, pense bem antes de votar no PT. Eu me refiro exatamente a essa esquerda brasileira que quer implantar o socialismo e o comunismo aqui, coisa que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então eu penso nos meus filhos, penso nos meus netos e quero contar com você. Né? Quando você, lá na frente, se eventualmente eu passar pelas convenções municipais, porque hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Já fui deputado federal e pretendo retornar para a cadeira. A minha condição hoje é de pré-candidato. Mas se eventualmente lá na frente eu me tornar um candidato, vocês podem ter certeza absoluta que retornando para a cadeira de deputado, né, eu não vou envergonhar vocês em nunca. O que vocês pensam, que se vocês se afinam com as minhas ideias, eu vou estar cumprindo todos os dias do meu mandato, cumprindo a palavra que eu estou falando exatamente hoje, não só hoje, mas sempre falei lá de trás e sempre vou falar a mesma coisa. Minha palavra é reta, não faz curva, eu não mudo meu discurso de jeito nenhum. Sou contra o aborto, sou contra as drogas, né, e sou contra esse monte de porcaria que o PT quer colocar na cabeça da gente e principalmente das nossas crianças. Tá certo. E é um parlamentar acessível. Qualquer pessoa pode falar com o senhor. Pode. Entra nas redes sociais que... Não, eu deixo até o WhatsApp aqui se quiser. Não, vai não. Se quiser eu deixo. Aí você não tem. Aí não. Já pensou, você está alcançando milhões aí de pessoas. Se eu começar a receber milhões, né? Mas eu também não tem problema nenhum. Pode deixar mensagem aí que no DM, né? Direct Message, né? Muito chique esse negócio, né? Eu vou lá responder e tal. Eu acho que até que no meu perfil do Instagram tem lá o meu número de celular. Você pode acessar tranquilamente e mandar uma mensagem. Se você quiser fazer alguma pergunta, que em algum momento eu vou responder. Até eu falo para o senhor não passar o número do celular, porque a gente não sabe qual é a intenção das pessoas. É verdade. E hoje é um problema isso, né? Vai que tem muita gente de esquerda aí que quer, né? Eu não vou entrar para falar, vou entrar para questionar o senhor de outras formas, né? Nem sempre republicano, isso que é o problema. Né? O debate tem que ser um debate em alto nível, né? Exatamente. Eu debato sempre em alto nível. Eu não baixo o nível de jeito nenhum. Quer discutir comigo? Vamos olhando o olho no olho, na elegância. Né? Mas você não consegue, petista não consegue. São poucos que conseguem. Tem muito perfil falso, né, infelizmente. Né? É verdade. Deputado, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. A gente sabe da importância dos mandatos, dos serviços prestados aqui à região de Rio Preto, e por isso que a gente está sempre com as portas abertas aqui. Mais de 40 milhões de reais aqui na região, hein? Só para você saber. É dinheiro, hein? Então, quero continuar fazendo isso. Tá certo. Olha, e agradeço você que acompanha esse bate-papo aqui com o Coronel Tadeu, ele que é pré-candidato a deputado federal na eleição deste ano. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, com os cortes, no Facebook e no X, no antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um grande abraço e até a próxima, turma!